retomando os trabalhos, com tudo pronto para a apresentação da rede Gasbras, eu concedo a palavra à senhora Virgínia para o uso da tribuna desta casa. Muito obrigada. Boa noite. Eu queria cumprimentar a todos os vereadores da Câmara Municipal de Morada Nova de Minas, através da sua presidente, não é? Senhora Monique Priscila da Silva. Gostaria de cumprimentar também o prefeito, doutor Homero Moura, que nos acolheu e nos acolhe tão bem aqui nessa cidade, e agradecer a recepção generosa de todos os moradores durante todas as visitas do grupo. Nós vamos iniciar passando um vídeo sobre os trabalhos que resume um pouco os contatos desse grupo com a comunidade. Nascido e criado aqui. E é tudo para mim, não saio da Morada Nova. Se eu sair da roça, a roça não sai de mim. Com a construção da barragem de Três Marias, que foi antes de eu nascer, aí a minha cidade parou, acabou. A gente tinha na época 18 mil habitantes, 62 anos depois, nós não somos 10 mil ainda. As melhores terras foram inundadas, os fazendeiros, né? Morreu muita gente com aquilo na cabeça, um desgosto. E a maioria mudaram para Goiás, para Unaí, e ficou só Iatuma, que é teimoso mesmo. E quando o presidente Kubitschek autorizou a construção da usina, eles passaram de avião aí jogando uns panfletos, e 4 anos depois, água, e quem saiu, saiu, quem não saiu, se virou, e indenização, esse tipo de coisa, nada. Não existia nenhum projeto de impacto ambiental, social, não existia nada disso, né? Muitas pessoas se assustaram com a água chegando, porque não acreditaram naqueles panfletos. Simplesmente julgaram lá né? Então não acreditavam. Muita gente morreu, os porcos no chiqueiro, gado no curral, porque não deu tempo de tirar. Foi 2 tristezas. A tristeza quando ela subiu, e depois, há uns anos atrás, que ela deu uma seca muito grande, ela ficou em 3%. Então, foi tristeza de ver ela indo embora de novo. A gente acostumou com a água, que aí veio outras riquezas, né? Que veio o peixe, que até então não tinha. E agora que começa a andar com as próprias pernas, com a implantação da piscicultura, né? Alguns começaram aí bem pequeno, e hoje esse segmento carrega em torno de 45% da economia. Carvoeira, a pesca artesanal, empresa de pecuária, vieram para aqui, teve uma empresa que veio adquirir 17% das terras do município, implantou pecuária e depois não alavancou também. Hoje é tudo eucalipto essa área. Dificuldade muito grande. Morada atravessa, mesmo com esse fôlego que está tomando aí,
é muito difícil. A cidade atravessa um momento bem complicado e duradouro. Para estudar, tem o pessoal, a juventude, estuda aí em Bom Despacho, 180 quilômetros, eles vão e voltam todo dia. Você vê, estrada, não é brincadeira, né? Tem criança que de 4, 5 anos que sai de casa às 4 da manhã, aí passa na balsa, passa dormindo e volta dormindo, porque você chega na escola, né, já chega cansado. É o que tem, é o que temos. De recurso próprio mesmo, morada anda capengando. A gente esperava essa história aí do gás aí, né? Da produção de gás, que é assim, pra gente, é um mistério. Ora, um geólogo que trabalhou nisso aí fala que tem o gás, outra hora fala que não tem. Então é um mistério. A cidade acreditou bastante nisso, que com essa nova janela aí que a gente alavancava. Mas está até hoje parado aí. Nós podemos dizer que Minas Gerais terá, a partir da exploração desse gás, em cerca de 2 anos, uma nova realidade econômica. E as pesquisas realizadas, os poços perfurados, conseguiram demonstrar isso. E felizmente o primeiro poço, o Poço Pioneiro, em Morada Nova de Minas, que eu inclusive visitei no ano passado, deixou claro a possibilidade da exploração econômica. É viável e há muito gás. Imagine que só esse primeiro campo que está sendo explorado corresponde a cerca de 20% do volume que é importado da Bolívia pelo gasoduto Brasil-Bolívia. Meu pai me contava, por volta aí dos anos 50, meu pai acompanhava o pessoal do Exército e do IBGE já para iniciar essa pesquisa. Aí some e fica 20 anos sem falar nisso. Daí a pouco veio de novo a aeronáutica, fez uma pesquisa na região. Aí agora veio uma empresa aí, ficou aí uns 10 meses aí, fizeram um punhado de sonda, mas ficou assim ainda no mistério. Se alguém tem a informação, não repassa. Às vezes a gente pergunta o que é, né? Tem um casal que vem, assim, uma vez no ano eles vêm, eles pesquisam solo, sabe? Aí sobe, fica no mato aí pesquisando. Mas a gente nunca fica sabendo do resultado das pesquisas, não. O gás saía assim na terra, trincava na beira da represa, trincava a terra e o cidadão chegava e riscava fogo ali e fritava o peixe ali naquela chama. Chegou cá, tava uma panela desse tamanho, um buraco desse tamanho assim, cheinho de água. A borda dele assim, ao redor tava vermelhinho, parecendo tijolo queimado. E borbulhando, borbulhando sem parar. E aquele fogo azul, fogo azulado, fogo, que a catinga de gás, parece que fedia era gás. Foi tentar apagar esse fogo. Ah, minha filha, quem disse que não deu conta de apagar esse fogo? Não deu conta de apagar de jeito nenhum. Pegou ramo, batia com ramo verde, nada. Pegamos jogar água para ver se apagava, não conseguia. A repercussão foi assim, um negócio escandaloso. A nossa casa lá não ia ninguém assim. Aí foi que a chuva de carro, e gente descendo, a curiosidade, não queria saber o que era aquilo, né? Correu, a notícia correu. Aí eles falavam assim, porque vai dar, vocês têm que sair, que isso vai dar um vulcão, que isso vai acontecer, que isso vai não sei o quê, que vocês vão morrer. E o povo tudo falava que nós íamos morrer lá, que desespero. Aí passou essa crise, foi ficando aquilo lá, foi ficando. Ficou nisso, muitos anos ficou assim, depois aí repercutiu, né, muita gente resolvia, vai descobrir isso, vai vir pesquisar, vai vir não sei o quê, e nada, em 2009, é que vieram aí, esse pessoal aí, furaram aquele poço lá, e aí repercutiu pra valer, né, mas ainda tá tudo lá lacrado, do mesmo jeito, isso é pra longos anos ainda, né, a gente pensa, isso não é tempo da mamãe. Talvez nem nós vamos ver né, essa exploração disso ali, eu acho. A gente espera que qualquer hora isso aí vira, porque se não virar, nós estamos num gargalo. De cidade que eu conheci no Piauí, que tinha 1000 habitantes e que encontraram um poço de gás lá
E se você for lá hoje, você não acredita na região, indústria de cerâmica, tudo instalada lá, é uma redenção. Se isso acontecer aqui, nossa, é uma bênção. Se isso aí acontecer aqui, aí Morada decola. Aí decola. Eu acho assim, que se vira a desenvolver isso aí com um potencial maior de exploração, eu acho assim, para o município é muito bom. Conheci as equipes, eu toda a vida fiz amizade com o pessoal que chega, e essas equipes que trabalhavam aí sempre comentavam, ó, nós vamos fazer um furo aí de 3.000 metros. Para mim que mexo com poço artesiano é inacreditável, né? 3.000 metros. Mas fizeram um punhado de sonda aí e parou. Tá parado aí. Mas assim, é outra coisa que você fica pensando assim, se vir a explorar, o que vai acontecer, assim, eu imagino que é uma coisa meio gigantesca, né? Que vai ter que construir lá em volta. Isso, Não sei, não conheço. isso tem que ficar muito Não tenho claro. ideia. Tem um lado financeiro que é interessante, mas aí, em contrapartida, tem o outro impacto que vai vir, principalmente para quem está ali próximo, né? Que está vivendo, que vive agora nós. Ai, imagina se a gente tiver que recuar. Recuar do lugar que a gente, tipo assim, você nasceu, Nós foi criado nascemos ali. e foi criado. É claro que a gente então a gente é muito apegado lá, né? tem o poder de argumentar as coisas De também. Se você não argumentar. sabe como é que você argumenta, é muito difícil, não tem jeito. Então, igual você falou, se eles forem mexer lá, a gente tem que ter um poder de A gente argumento. tem que, A gente tem que saber saber as coisas, tem que poder cobrar. ué. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não sei? Eu não tenho direito, não tenho conhecimento. Então, assim, é complicado. Isso mesmo, a gente ficou, quando eles saiu lá, a gente ficou, quem procurar? Quem conversar? O que nós vamos fazer com isso aqui? Tudo que vier para somar, beleza, mas a gente fica assim olhando no horizonte, não vê muita coisa não. É isso aí que tá aí. A gente já costuma brincar, vem para cá, pessoal, senão a cidade acaba. É pequeno. Sabe, a paixão é tanta, eu amo isso aqui, eu amo. Eu falo que eu consigo por gostar, por amar o lugar. Ai, isso aqui é tudo. Meu paraíso, eu chamo isso aqui do meu paraíso. Que às vezes não precisa ter ninguém aqui, eu tô aqui sozinha, aqui fora olhando, sabe? Parece que eu não canso. Não canso de olhar e achar bonito.
Então, boa noite mais uma vez a todos. E nessa segunda parte da nossa participação, nós pretendemos apresentar para a comunidade os principais resultados desse projeto, compartilhando, então, as informações, tentando responder algumas das perguntas que foram levantadas pela população, como foi mostrado no vídeo. Então, o que é a Rede Gasbras? A Rede Gasbras é uma rede de pesquisadores de várias partes do Brasil, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de São Paulo. Essa rede tem como objetivo gerar conhecimento para subsidiar a decisão nacional sobre a exploração ou não do gás não convencional no país. E o que é gás não convencional? O gás não convencional, ele se apresenta aprisionado na rocha geradora. Então, para que ele seja liberado, é necessário o uso de técnicas como o fraturamento hidráulico, não é? E, bem, então, os objetivos do grupo de Minas Gerais era principalmente focalizar questões ambientais e de sistemas regulatórios, ao contrário dos outros grupos do Brasil que focalizaram mais a parte geológica. Então, como objetivos do grupo é estudar a interação entre o gás e os recursos hídricos, uma vez que esse tipo de extração é intensiva no uso de água. Identificar as melhores práticas industriais no mundo, de forma que, caso ele seja implantado no Brasil, então, essas práticas sejam seguidas aqui também. E desenvolver protocolos e metodologias de comunicação, compartilhando, então, esse conhecimento com a sociedade, de governança e também voltado a sistemas regulatórios. Por que Morada Nova de Minas? Porque, em Minas Gerais, Morada Nova é aquela região que apresenta o maior potencial de geração de gás não convencional. O maior em Minas Gerais e também uma das áreas selecionadas no país. E, além disso, Morada Nova apresenta uma série de características que eram muito favoráveis a esse tipo de estudo e que nós pudemos comprovar depois ao longo do trabalho. Muitas moradas, então, o título que nós demos a esse conjunto de informações, a esse conjunto de mídias que são entregues hoje à cidade. Muitas moradas, porque nós sabemos, não é? Energia é um fator muito importante de desenvolvimento, mas recurso natural em si não garante um desenvolvimento sustentável. Então, é importante que ele esteja inserido num contexto mais amplo de desenvolvimento da região. E, além disso, porque Morada Nova tem muitas oportunidades e outras possibilidades de desenvolvimento que devem, portanto, ser consideradas. Então, no site, nós temos principalmente respostas a dúvidas, inquietações sobre o gás, aspectos ligados ao meio ambiente e sustentabilidade, possibilidades de parcerias para o desenvolvimento econômico além do gás, como o desenvolvimento daquelas vocações da região, como é a piscicultura, já bem desenvolvida, turismo, menos economia criativa. Então, nós temos o site, um site mais científico também, que será lançado, o Atlas, cadernos temáticos e vídeos, tudo isso, então, que foi produzido e será acessível por toda a comunidade Morada Nova. Bem, esse trabalho foi possível, inicialmente, por causa da visão, da capacidade e dedicação do coordenador da rede Gasbras Minas Gerais, Renato Siminelli, e daquela equipe muito competente que ele conseguiu formar. E aí nós temos a Catarina Lacerda,
responsável pela comunicação, ou seja, ela transformou a forma com que nós levamos os resultados desse trabalho até a sociedade, facilitando, então, esse papel que é tão importante para a universidade, não é? O grupo de pesquisadores aqui representados pela Jussara, pelo Vinícius, não é? Engenheiro ambiental, geólogo, que trouxeram todo o entusiasmo e a dedicação também ao projeto, uma equipe amplamente multidisciplinar, e hoje nós temos aqui o Marcelo Maia, que mostrou lindamente, através daquela escultura na prefeitura, como projetar o futuro, mas alicerçado no passado, naquilo que o passado nos trouxe de conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade e nos colocar à disposição para responder a perguntas, né? Muito obrigada. Daremos sequência à nossa reunião com o momento de debates. Suspendo a reunião por alguns minutos para os servidores desfazerem a tela.
Convido aos vereadores para retornar ao plenário. Nós agradecemos a todos da equipe da Rede Gasbras e convidamos a professora Virgínia, a senhorita Catarina, o engenheiro Dr. Renato Siminelli, para se posicionar ao nosso plenário e convidar também o nosso prefeito, Dr. Hermano. Sim. Aí nós vamos posicionar. Cadê o Márcio aí? Cadê o Marcelo? Eu agradeço o senhor Marcelo Eduardo, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar da reunião de hoje. O senhor Marcelo acompanhou os estudos sobre o gás natural em 2013, com a perfuração dos poços. Seja bem-vindo, senhor Marcelo. No momento oportuno, o senhor terá a palavra. Só um minutinho, tá, senhor Marcelo? Vou pegar a cadeira para o senhor. Passa a palavra ao engenheiro Dr. Renato Siminelli. Boa tarde, né? Eu acho que eu me coloco à disposição aí para as perguntas. Eu estou participando desse projeto desde o seu início, né? Inclusive da concepção. Estou à disposição para as perguntas e para o debate. Vereador Luiz Carlos. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu acompanhei, quando começou os trabalhos, desde o início das obras da outra empresa, para a descoberta da perfuração dos poços, para a descoberta do gás. Eu gostaria de saber qual que é o papel da Gasbras. Se eu faço um pouquinho para mim, porque a outra empresa descobriu que tem o gás. Então, eu gostaria de saber o papel da empresa Gasbras, se ela vai ver a viabilidade de coleta desse gás. Qual que é o trabalho se o senhor faz um pouquinho para mim, o trabalho da Gasbras? Primeiro, como a professora Virgínia colocou, nós somos um consórcio de universidades, né? Instituições de ciência e tecnologia, são instituições especialistas, né, nacionais no tema de gás e no tema de meio ambiente. Então, o melhor do que se tem hoje em termos de óleo e gás está representado na Rede Gasbras. Aqui está presente a Rede Gasbras da seção Minas Gerais, que é principalmente representada pela UFMG, pelo CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, e pela UFOP, tá? Que também tem grande especialização. Mas, fora isso, nós temos a USP, em São Paulo, nós temos a UERJ, no Rio de Janeiro, nós temos a Universidade Federal da Bahia, e a PUC do Rio Grande do Sul, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, os grandes centros de excelência em petróleo e gás, né? Na área de geologia, geofísica, regulação, com todos os contatos com o governo federal, com o NP e outros órgãos. Então nós não somos empresa. Tá? Qual a razão da Rede Gasbras? Em 2010, vamos dizer, toda a memória que vocês têm, certamente, aqui da exploração do gás, dos investimentos, estão aí na fase de 2010 e 2012.
em 2012 nós tínhamos maquinário, né, de um poço aqui sendo furado, assim como em toda a região, tinham várias outras empresas pesquisando todo o Vale de São Francisco. Em 2013, o Ministério Público, em função de uma série de reivindicações da Academia Brasileira de Ciência, de organizações não governamentais, órgãos ambientais governamentais e outros, né, que questionavam a segurança da produção de gás, né, em função, inclusive, de referências tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, Canadá. O Ministério Público, então, entendeu por bem suspender todas as atividades envolvendo tanto a questão de pesquisa geológica quanto a eventual produção e também congelar as concessões que já tinham sido liberadas para a Agência Nacional de Petróleo, até que se tivesse elementos que mostrassem ou que não haveria inseguranças sociais, de impacto social e ambiental e outros tipos de impactos na eventual produção de gás, né? Ou, eventualmente, se desenvolvesse tecnologias e medidas de monitoramento e remediação desses eventuais impactos. Em função disso, dessa suspensão, a FINEP, né, que representa aí o Ministério de Ciência e Tecnologia como órgão financiador, ela encomendou, então, a essas organizações, com seus centros de excelência, que se desenvolvesse uma série de pesquisas no sentido de responder a essas inquietações. Primeiro, se havia gás, né, analisando os dados geológicos existentes, ou, eventualmente, até avançando em novos estudos geológicos, e também pesquisando os eventuais impactos que poderiam ocorrer e quais seriam as novas tecnologias ou iniciativas de remediação e monitoramento, e também preparando já sistemas regulatórios que disponibilizassem para o país, para o Brasil, medidas de controle e medidas regulatórias para que a eventual produção de gás estivesse controlada por sistemas rígidos, né? Entendendo, logicamente, que os Estados Unidos já há produção desde os anos 2000, né, de shale gas, inclusive isso representou a redenção dos Estados Unidos em termos de produção energética. O Canadá, também a Argentina, na região de Neuquén, onde nós temos a parceria com a Universidade Nacional de Comaui, e também na Europa. Tá? Logicamente, na Europa é o continente onde há maior polêmica com relação à produção do gás não convencional, que é esse gás que usa a tecnologia de frituramento hidráulico, né? A Alemanha, que é o país com maior rigor em termos ambientais, ela mantém a produção de gás. Nós visitamos a agência de meio ambiente na Alemanha, e eles foram muito claros: nós não vemos nenhuma razão para banir o gás não convencional, mas nós entendemos que temos de sermos mais rigorosos nas medidas regulatórias. Então, vamos dizer, nós temos, inclusive, proposto que a Alemanha seja a nossa referência, né, em termos regulatórios no Brasil. E também as regiões que têm banido o gás não convencional na Alemanha, elas têm banido em função da pressão das comunidades locais. Então, a Alemanha dá uma voz muito forte para as localidades, que elas definam o seu futuro, que elas definam se elas querem ou não, vamos dizer, aprovar, né? E é o chamado hoje de licença social para operar. São as comunidades que definem, né, cada vez mais se a exploração de recursos naturais vai prevalecer ou não, em função do desejo e das expectativas dessas comunidades. Então, assim, o nosso papel nós não estamos aqui como empresa, nós estamos aqui justamente atendendo a uma chamada do Ministério Público e dos próprios governos, né, federal, estaduais, no sentido de desenvolver um melhor conhecimento com relação à exploração e produção do gás não convencional, que também é conhecido como gás de folhedo,
ou shale gas, usando a tecnologia de fracking ou fraturamento hidráulico. Muito obrigado, senhor Renato. Vereador Luiz Carlos, mais uma pergunta? Deixa eu fazer mais uma pergunta. No dia que o governador da época, Anastasia, esteve lá no poço, eu estive lá com o prefeito da época, e eu me lembro bem de uma fala do governador, que esse gás ele ia mudar o destino não só de Morada Nova, mas de Minas Gerais. E, né, como foi falado, o pessoal parou, política, não sei por que parou. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Como que esse gás seria explorado? Através dele seria canalizado esse gás? Eu queria que o senhor me respondesse como é que seria essa exploração desse gás. Se houver condições viáveis, né, porque isso tem se provado a viabilidade de produção desse gás, ele seria... Porque, na verdade, como é que esse gás ele é produzido? Esse gás, como a Virgínia colocou, ele está encapsulado ou aprisionado nas rochas, a milhares de metros abaixo do solo, né? Esse gás, eventualmente, sai em pequena quantidade, quase que é liberada naturalmente, inclusive da razão das exudações ou bolhas que algumas vezes são observadas junto aos lagos ou aos rios, né? Esse gás, para ele ser liberado, você tem de injetar água sob pressão nas pedras, nas rochas, né, nessa profundidade, e aí você abre as rochas, o gás sai, né, e ele então é recolhido pelas mesmas tubulações que injetaram a água, vão ser os mesmos sistema de canalização do gás para fora. Esse gás, então, ele é armazenado, depois ele é pressurizado, e aí, vamos dizer, vem toda a questão de aplicação. O gás o uso mais convencional desse gás é em usinas termoelétricas, né, como gerador de energia elétrica, ou ele pode ser usado como combustível para aplicação industrial, e mesmo, eventualmente, até para aplicação como gás para aplicação em cozinha, né? Isso tudo vai depender do volume gerado, da competitividade, do preço desse gás comparativamente a outras aplicações. Hoje mesmo saiu uma matéria, depois eu posso encaminhar para vocês, em que há uma expectativa de falta de energia no Brasil, no futuro, e que o gás natural entra como uma grande solução aí, enquanto não se tem. Porque é muito bonito você falar em energia eólica e energia solar, mas isso ainda nós temos aí talvez uma década ou mais, né, para que isso realmente substitua totalmente as fontes convencionais, né? Então, assim, nós vamos ter um período de transição, e o gás é visto como uma energia de transição, tá? Então, o Brasil, de alguma maneira, ele se apoia, né, nessa solução alternativa. Recentemente foi anunciada a produção de gás na Amazônia, no Rio Solimões, mas é um gás convencional. É aquele gás que tem um bolsão, né, de gás liberado, são feitos fossos verticais, e esse gás é canalizado para a superfície. O nosso gás aqui é um gás diferente, caso ele ser viável, né? É um gás que normalmente você tem um poço vertical, depois tem poços horizontais, e nesses poços horizontais que é injetado água. E nós temos aí situações, por exemplo, na Rússia, que você tem poços horizontais de 15 quilômetros, ao longo do qual é feita a injeção de água sob pressão com uma série de aditivos, né? É interessante que você tem de abrir a rocha e depois você tem de manter a rocha aberta. É injetado água sob pressão e também areia, no sentido da areia evitar que a rocha se feche de novo, né? E uma série de aditivos especiais, inclusive para tornar a água com uma tensão superficial menor, para ela fluir mais fácil por dentro da rocha. Então, é uma tecnologia muito avançada, e hoje, cada vez mais, o avanço tecnológico vai justamente na questão de monitoramento. É como se lá embaixo você tivesse um grande reator de produção de gás com altas tecnologias aí de controle dessa produção e também de controle das rachaduras que são produzidas, e também monitoramento das eventuais contaminações que poderiam ser geradas. Vereador Flávio. Boa noite a todos, né, a turma que assiste a gente aí pelo YouTube, né, presidente, prefeito.
aos colegas vereadores, demais autoridades e convidados. Eu estive presente em 2010 em alguns estudos ambientais na área de topografia, nas demarcações de alguns postos, né, de perfuração, inclusive 2 ficaram sem perfurar, né? A população tem que entender que existem os entraves. A questão ambiental não é fácil. Hoje, para poder se destocar uma área mínima aí de 3 hectares, é uma burocracia imensa. Reposição florestal e vários tipos de impactos que têm que ser analisados. Imagina para poder, né, absorver, né, um gás e utilizá-lo, né? Então, não vou estender muito a reunião, que ela vai ser grande, mas eu só queria fazer uma pergunta. Como que anda, né? A gente sabe que o que está iniciando é para poder conscientizar a população, né, de que pode ter uma mudança, né? Tudo vai partir desse ponto, que precisa-se também do apoio da população, mas como que anda o processo de licenciamento ambiental desses poços, né? Os poços que estavam em estudos e os que não foram perfurados, igual tem um na Fazenda Campo Alegre, né? Tem um na Fazenda do Ronaldo Noronha. Como que vai ficar isso? Vai se dar prosseguimento ao projeto de 2010 ou vai ter novos estudos nessa área? É importante todos vocês entenderem o seguinte: todo o processo de pesquisa geológica e de comprovação das reservas, ele foi paralisado sem nenhuma... Não se esperava que o Ministério Público adotasse aquela postura, né? Então, tudo estava sendo desenvolvido em termos ainda de estudar, né, geologicamente a presença do gás, foi paralisado de uma hora para outra. Isso, inclusive, explica, né, por que essa paralisação. Então, isso não foi dependente de governos. Foi a Justiça que suspendeu vamos dizer, todo o processo, seja de exploração, que é basicamente o levantamento geológico, né, através das perfurações, ou, eventualmente, até, caso houvesse comprovação de reservas, a produção, né? Inclusive, já tinham sido liberadas concessões. Então, já tinham sido outorgadas concessões para que se produzisse o gás. Como é que está a situação hoje, né? A intenção do governo federal, no final do ano passado, ele formalizou a intenção dele de fazer parcerias público-privadas com empresas no sentido de implantar os chamados postos transparentes ou postos piloto, que seriam postos implantados no sentido de estudar tanto a produtividade de produção do gás nas regiões mais favoráveis, quanto, e aí certamente estariam conjuntos vindo também investimentos em exploração e pesquisa geológica, quanto, eventualmente, até para compartilhar com a sociedade o que acontece com a produção, uma vez existindo a produção de gás num regime piloto ou experimental. Então, todos os dados seriam compartilhados com a sociedade, com as comunidades locais, as autoridades locais e também todo o sistema de interesse, né, brasileiro. E o outro lado é que foi solicitado, o governo federal já solicitou ao governo de Minas Gerais, como é que seria o posicionamento com relação à aprovação ou licenciamento desses postos piloto ou experimentais. Nós estamos mantendo contato com a SEMAD desde o começo do ano. A Virgínia liderou uma reunião com a doutora Marília, que é a secretária do Meio Ambiente, né, de Minas Gerais. Então, houve a decisão, então, da secretária de criar um grupo de trabalho no sentido de, com uma série de partes interessadas, né, e que foi nossa proposta, inclusive, quais deveriam ser as instituições convidadas, que se desenvolvesse esse trabalho do grupo de trabalho no sentido de definir um sistema de licenciamento. Então, nós estamos ainda com muita coisa a ser feita. A SEMAD ainda tem de desenvolver qual vai ser o seu sistema, quais vão ser as suas normas para o licenciamento de um eventual poço piloto ou experimental que fosse localizado em Minas Gerais, né?
A intenção do governo, ao convidar Minas Gerais, é que eles falam o seguinte: se Minas Gerais aprovar, o Brasil inteiro aprova, né? Porque o nosso sistema de meio ambiente é considerado um dos mais rígidos, né? Ou o mais rígido do país. Então, isso é como nós estamos, né? Nós ainda dependemos de serem retomados as pesquisas, tanto pesquisas geológicas quanto pesquisas de produção experimental, mas para isso também nós temos de ter as empresas que teriam interesse em fazer essa parceria público-privada com o governo federal, e também ainda teríamos de ter um sistema regulatório, né, tanto em Minas Gerais quanto em outros estados, no sentido de implantar esses postos piloto ou postos transparentes. Logicamente, outras regiões têm situação semelhante à nossa, né? Nós temos aí talvez o Recôncavo Baiano, que seria uma região que seria muito competitiva para receber também esse posto piloto. Eu diria que talvez as duas regiões mais competitivas hoje para receber esses postos pilotos seria o Recôncavo Baiano, né? Porque lá já existe a produção de gás, só que ela está decrescente, e Minas Gerais, em região ainda a ser definida. Então, vamos dizer, nós ainda temos aí alguns anos aí para lidar com essa realidade, até que realmente se tenha alguma situação um pouco mais avançada. Obrigada, senhor Renato. Vereador Zé Ferreira. Senhora presidente, senhoras e senhores, eu gostaria de cumprimentar a senhora Virgínia Spinelli e estendo também a todos a sua equipe. Eu gostaria só de, até que as minhas perguntas também foi feita pelo vereador Luiz e o vereador Flávio, eu só queria ver uma situação seguinte: se o senhor poderia falar para o povo de Morada Nova. Eu já vi que isso aqui é uma pesquisa, um levantamento, é uma coisa que eu gostaria que o povo, quando chega, o vereador Luiz é testemunha, a Anastasia desceu aqui de Jericó, fez um auê danado, época da eleição, fizeram um auê, e o gás está chegando, e aqui virou um movimento, aluguel subiu, as casas subiram, uns fizeram um movimento danado, restaurante, deu um movimento terrível para esse gás que ia chegar e explorar gás e não sei o que lá mais. Acabou a eleição, acabou. Eu tenho coincidência, porque nós estamos chegando o ano que vem a eleição, presidente e governador. E vem esse levantamento, aparece essa pesquisa. Isso aqui é uma pesquisa da Universidade, da FMG. Agora, eu gostaria de saber, qual a possibilidade desse gás realmente sair daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, ou é só um estudo? Porque a população espera. Já está todo mundo falando, a Minas, já está muitas moradas, e aí vem um levantamento. Eu gostaria de deixar a população a par do que está acontecendo, o que real está acontecendo com esse gás. Tem um gás aí para ser explorado, está aí o gás que está aí, mas eu gostaria de não deixar a população iludida. Igual o povo já é sofrido demais. Nós já tivemos um problema aqui, o Caxambu foi sincero, nós não pedimos para chegar água aqui em Morada Nova, destruiu Morada Nova, levou as melhores terras, população de 19 mil habitantes, hoje nós estamos com 9. A minha comunidade do Distrito de Orlando, Val das Flores e Cacimba, nós juntando os 3, dá 1.000 e poucos eleitores. Está bem distante da sede. Então, eu não aguento mais ver ilusão para o povo. Hoje, o que eu vejo de concreto, eu acho que nós temos que investir na piscicultura, que está aí hoje a primeira no ranking de criação de tilápia em Morada Nova, em Minas Gerais, e a segunda no Brasil. É isso que nós temos que preocupar agora, no momento. O gás vem para Minas Gerais, vem para Morada Nova, vai vir mesmo? Vai. Tudo que vier é de grande valia. É o que nós estamos precisando. Antes, nós não precisávamos dessa água. Agora, essa água, nós não vivemos sem ela. Então, o senhor vê como é que é o balanço. O que o Caxambu falou é uma verdade. Quando inundou, foram todo mundo embora e ficou só os teimosos. Mas Morada Nova sobreviveu. Então, eu gostaria de deixar
bem claro e que Vossa Excelência informasse, deixasse a população mais claro o que é realmente a pesquisa. Qual que é realmente o papel da Gasbras? É uma pesquisa só, que ela vai vir, vai-se um estudo que vai realmente... Isso é viável? Vai vir mesmo? Ou é só apenas uma pesquisa, apenas um levantamento para a universidade, levar lá para dar satisfação aos governadores, aos presidentes e tudo mais? Só isso, presidente. Obrigado. Primeiro, é importante colocar o seguinte, a universidade não tem nenhuma relação com político. Esse é um ponto que eu gostaria de deixar muito claro a vocês. Eu não sei se vocês notaram quando foi apresentado as posições da Virgínia, né? A universidade, o foco dela é verdade. Esse é um ponto. Tá? E a universidade está totalmente, vamos dizer, ela não tem nenhum compromisso, nem tem nenhuma dependência dos órgãos políticos. Eu estou deixando isso claro porque é extremamente importante, justamente pela importância e pela não ideologia da pesquisa de seus resultados. Segundo, eu acho que seria importante eu colocar, não sei se eu soube, que semana passada nós realizamos uma live com a Embrapa, focando especificamente a piscicultura em Morada Nova de Minas. Tá? Nós estamos até já soltando aí a gravação para que as pessoas tenham acesso, e nós vamos, ainda essa semana, já fazer uma nova reunião com a Embrapa e ver como é que nós podemos desenvolver uma parceria com a Embrapa de Tocantins, que é o Centro de Excelência em Piscicultura. O senhor deve conhecer as referências da Embrapa, né? Aquilo que a Embrapa entra, ela é uma referência nacional e internacional. Então, nós nos preocupamos, nesse sentido, em deixar para Morada Nova um conjunto de recomendações que, na verdade, vamos dizer, desenhem perspectivas econômicas para a cidade. Então, nós não estamos aqui vamos dizer, para provar, vamos dizer, para iludir a comunidade de Morada Nova. Nós, entanto, que nós tomamos de amor a cidade nos recebeu muito bem. Então, só para você entender, o termo muitas moradas, ela justamente prioriza, no nosso estudo, tanto o gás quanto todas as possibilidades de desenvolvimento. Nós temos uma equipe, eu trabalho com desenvolvimento regional há mais de 20 anos, né, e nós estamos trazendo o que há de melhor aqui para Morada Nova em termos de conceito. Retomando um pouco o começo, né, esse trabalho que nós estamos fazendo devia ter sido feito em 2013. Na verdade, os grupos foram formados, a Virgínia começou já a coordenar e conceber a parte da UFMG, em 2013, com todas as outras universidades. Imediatamente, quando o Ministério Público paralisou o processo juridicamente. Então, a ideia é que, imediatamente, nós já começássemos a produzir informações, né, no sentido de alimentar as dúvidas, né, que existiam tanto do Ministério Público quanto com o ativismo contra essa produção de gás. Né. Mas o processo o dinheiro não tinha recurso na ocasião, esse recurso só foi sair em 2017. Tá? E foi aí que o projeto, na verdade, atrasou 4 anos. Né? Agora, é importante colocar que o nosso trabalho ele não contempla levantamento geológico, porque nem nós poderíamos. Se nós tocarmos na terra, de alguma maneira que o Ministério Público possa entender que isso aí faz parte de pesquisa geológica, de exploração, nós seríamos imediatamente paralisados. Né? O que nós fizemos é buscar informações, né, no sentido de fazer essa análise. Então, vamos dizer, nós temos os grupos de excelência em geologia, que é o ERJ, a USP, o UFBA, as universidades do Rio Grande do Sul, que têm nos apoiado na questão da análise dos dados, né, que comprovam o ambiente geológico propício para esse gás. Né? Agora, os dados econômicos, os dados de reserva dos detentores das concessões, eles são donos desses dados. E o compromisso deles, eles só podem soltar essas informações para a Agência Nacional do Petróleo. Tá? Tá, exato. Mas eu estou dizendo o seguinte, esses dados não são disponíveis. Né? Agora, se eles mantêm essas concessões até hoje, é porque certamente existe, nós tivemos contato com essas empresas, nós temos contato com a Codemig,
que é uma das detentoras, né, junto com a Delp Engenharia e outras empresas, que são os detentores são os consórcios que têm a concessão especificamente em Morada Nova, né? Nós tivemos conversações iniciais com eles, eles vão ser chamados por esse grupo de trabalho que a SEMAD está formando. Agora, é todo um processo. Então, se você fosse perguntar quanto tempo isso vai demorar, eu acho que, eu pessoalmente, assim, com a minha intuição industrial, eu sou uma pessoa da área industrial, eu não acredito em menos de 5 anos nós tenhamos uma situação mais avançada em termos de produção. Talvez a gente possa vir a ter um avanço em termos de ter esse posto experimental. Tá? Mas isso ainda vai demorar muito. Então, é uma perspectiva de futuro que pode ser, eventualmente, ser acelerada em função da expectativa de falta de energia no Brasil. Né? Isso cada vez é mais óbvio. A gente ouve, só para terminar, a gente ouve registros de que nós vamos ter falta de energia esse ano já. Né? E essa energia, você não consegue aumentar a produção de hidrelétrica sem água. Você não consegue aumentar do dia para outro energia eólica e energia solar. Então, vai ser através dos combustíveis fósseis, né, que você vai ter condições, eventualmente, durante um período de transição, para, eventualmente, criar uma fonte alternativa de energia, né, inclusive de energia elétrica. Mas, o senhor falando, pode acontecer que tem Minas e Bahia, não é isso? Isso. Pode ser, são os dois que estão disputando. Tem outros estados também que tem, mas se fosse pensar, talvez, eu pessoalmente acredito que talvez a Bahia seja o mais rápido, justamente com o meio ambiente lá já está, de certo modo, já tem um histórico de produção de gás, e o ambiente já é muito agredido ambientalmente, que talvez seja mais fácil esse posto piloto. Mas entenda, o posto piloto, o objetivo dele é apenas estudar as condições de produção, para aí sim você passar para projetar um posto de grande escala de produção. Tá? Mas aí, no caso, se Bahia ganha, Morada fica fora. Não tem essa lógica. Não tem essa ordem. Pode ser, inclusive, os dois juntos. Vai depender de empresas que têm interesse. Por exemplo, hoje a empresa que está se divulgando mais, você já deve ter visto propaganda na televisão, é a Eneva. Né? A Eneva é uma das candidatas a ter interesse, mas a Eneva não participa desse consórcio aqui. Tá? Esse consórcio é outra empresa de produção de energia. Então, você vê, talvez a Eneva queira entrar na Bahia e a outra empresa queira entrar aqui em Minas Gerais. Essa dinâmica vai depender muito e do próprio governo federal, porque está muito lento no processo. Ok, obrigado. Obrigado, senhor Renato. Aproveitando a oportunidade, o prefeito que estava aqui nos acompanhando recebeu uma ligação e teve que sair de urgência por um compromisso. Ele pediu desculpas e deixou um abraço a todos. Vereador Dinei. Boa noite, presidente, vereadores, vereador dessa casa. Boa noite, público, os ouvintes da internet, pessoal que está aqui presente, senhor Renato, Virgínia, todos os integrantes aí. Senhor Renato, na verdade, eu queria fazer que eu fui pegando uns tópicos ali da fala da senhora Virgínia, que falou que vai ser apresentado para a população. Eu vou, se o senhor achar que o senhor quiser respondendo tópico por tópico, se o senhor quiser que eu vou fazer todos e depois o senhor responde, fica do seu critério. Eu fiz uma avaliação onde ela falou que vai ser apresentado para a população. No meu entender, isso vai ser via internet, no caso, né? Essa apresentação. Como vai ser feita essa apresentação para a população? Nós já há alguns meses que nós estamos planejando isso, e, logicamente, seria nesse momento, nós estaríamos fazendo a apresentação presencial, né? Mas não há segurança sanitária para você fazer isso, né? Então, esse é uma semana, talvez, simbólica, no sentido que nós iniciamos a transferência de todo o conhecimento que nós geramos aqui para toda a população, vamos dizer, dentro dos vários níveis, né? Vamos dizer, para as crianças é um, para os professores é outro, para os empresários é outro, e é um processo inicial. Hoje nós tivemos a reunião com a Secretaria de Educação. A nossa ideia, ainda no mês de junho, é ver como que a gente pode fazer uma transferência num formato pedagógico de todo esse conhecimento, que é muito, né, é uma quantidade muito grande, de tal maneira que os alunos, os estudantes, seja um nível mais
mais inicial ou, eventualmente, até nível médio, né, ou mesmo estudantes que estudem fora, eles possam utilizar esse conhecimento. Tá? Na verdade, vamos dizer, ele pode se enquadrar dentro da informação dos próprios currículos. Então, o que nós estamos gerando o quê? Biologia aplicada, química aplicada, ciência aplicada, geografia, história, né? Economia na forma de, eventualmente, matemática e assim por diante. Então, nossa intenção é ver como que a gente pode transferir esses conhecimentos já estruturando essas informações dentro da base curricular, de tal maneira que o pessoal receba isso. Isso seria muito, nós nos sentiríamos muito felizes por poder fazer isso, que há uma carência muito grande nos currículos nacionais de como fazer a educação contextualizada às suas regiões. É muito comum os meninos estarem estudando o Rio Amazonas e não saber sobre o Rio Indaiá, o Rio Borrachudo ou outros rios, né, que tornam esse sistema hídrico aqui tão privilegiado, né? Ou mesmo, vamos dizer, entender qual a importância da química, por exemplo, no processo de produção de gás. Mas, de novo, sempre lembrando, em 2010, 2012, a sustentabilidade não era tão importante quanto hoje, né? Hoje é uma exigência que já na fase de projeto ou pesquisa de um determinado tema, você tenha um compromisso de sustentabilidade. Então, por exemplo, eu sou uma liderança nas ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e participo de um programa da ONU nessa área. Então, hoje, vamos dizer, quando nós concebemos o projeto Gás Brasa aqui, nós não viemos apenas estudar o gás. Nós já começamos com o compromisso de quê? Estudar o gás, mas, ao mesmo tempo, criar uma condição que as outras vocações, as outras possibilidades de desenvolvimento da região fossem implementadas. Então, não estão aqui, mas nós contratamos economistas com doutorado, pessoas especializadas em desenvolvimento regional. Eu próprio tenho uma experiência longa de desenvolvimento regional, no Jequitinhonha e outras regiões, né? Então, a ideia nossa é o quê? Qual a potencialidade de Morada Nova? Piscicultura, como você próprio mencionou, né? É uma óbvio, 45% da economia hoje já é piscicultura. Mas na discussão que nós tivemos na live semana passada, ficou muito claro que nós, assim como o prefeito tem conversado, por exemplo, com a Marília, que é a secretária de Meio Ambiente, sobre a questão da Vale, tem que se conversar também como se proteger a produção de piscicultura ambientalmente, porque é uma área muito vulnerável, né? As exigências ambientais para a piscicultura são muito fortes, né? Então, nós talvez tenha que ser feito um grande projeto aqui para a região. Nós podemos, talvez, auxiliar no sentido de apresentar os responsáveis, né? No sentido assim, como é que nós podemos ter um sistema de legislação regulatória para a piscicultura, que a piscicultura daqui, de fato, se torne a grande piscicultura nacional, né? Nós estamos propondo também que Morada Nova tenha uma grande riqueza ambiental. Então, propomos, por exemplo, quem sabe, a implantação do jardim botânico, do mesmo modo que em Inhotim é um jardim botânico, porque a fauna e flora daqui é muito rica. Então, essa região, mais que tudo, pode ter uma série de argumentos turísticos, turismo da pesca, né? A própria questão de agricultura. Então, existe uma série de possibilidades, o artesanato, que é a parte cultural, que a cidade tem uma memória, né? E tem uma cultura muito forte, então podemos, eventualmente, recomendar. Nossa ideia é que, em mês de junho, a gente faça um memorando com recomendações para o prefeito. E, se for o caso, nós podemos também encaminhar uma cópia desse memorando aqui para a Câmara, né? Fazendo uma análise de uma série de oportunidades, mas, ao mesmo tempo, que tem que ser feito, né? O próprio gás, para a cidade de Morada Nova assumir uma liderança nacional, eu acho que ela não deve ficar esperando. Eu acho que seria interessante que ela fizesse contato com o governo federal, com a ANP, com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento do Governo de Minas, de uma maneira seguinte: olha, estamos aqui, estamos acompanhando o que está acontecendo e temos interesse de sermos partícipes nesse processo de implementação de ações, né? E não ficar apenas esperando, né? Eu acho que essa postura da espera, ela é muito frustrante, né? Então, acho que tanto a Câmara, quanto a Prefeitura, quanto as próprias lideranças da cidade, para falar, não, nós queremos saber o que está
está acontecendo na SEMAD. Tanto que nós vamos dizer, na verdade, nós tivemos uma notícia ruim hoje, porque nós já iríamos começar com um grupo de trabalho, já tínhamos encaminhado uma planta georreferenciada de onde poderia ser uma eventual localização de um poço experimental aqui em Morada Nova. Tínhamos feito uma reunião mais já com pessoas da SEMAD, mas acabamos de receber notícia hoje que ela foi internada em estado grave por Covid e vai ter de ficar ausente por um tempo, né? Então, nós estamos num momento excepcional, né? Eu vi aí vocês dando a notícia de pai e filha, né, que faleceram, então a fase é uma fase muito ruim, né? E nós vamos ver maneiras de como engajar vocês, depois nós podemos apresentar vocês aos órgãos do governo federal, aos órgãos da ANP, aos órgãos do governo estadual, no sentido de vocês estarem acompanhando o que está acontecendo, né, no dia a dia, de tal maneira que a cidade não seja apenas usada, né, nesse processo, que de fato ela... E o que nós entendemos é o seguinte, Morada Nova vai ser, ela vai ter ela que vai decidir se ela quer ou não esse gás. Hoje, cada vez mais, o processo é assim. Isso não vem mais top-down, como se fala, né? A cidade pode falar assim, não, nós nos reunimos e nós não queremos o gás, nós queremos piscicultura, nós queremos investir na economia ambiental, na economia verde, né? Nós queremos atrair empresas limpas para cá e assim por diante. Então, esse é o conceito. Né? Presidente, vai dar a oportunidade, até pedir desculpa que eu pulei da minha pauta aqui, que eu fui anotando. Eu queria agradecer também a presença do senhor Marcelo Papaterra e deixar aqui, Marcelo, o meu carinho e meu respeito com a sua pessoa, que é um cara que veio trabalhando aqui, que foi um dos primeiros, né, que chegou no ano de 2012, né, Marcelo, mais ou menos, e adquiriu família aqui na nossa cidade, ficou por aqui. A gente é muito grato de ter você aqui com a gente, né, construiu aqui na nossa cidade, sabemos do seu potencial desse trabalho, você é um cara que torce para esse gás dar certo aqui em Morada Nova, acompanhou várias perfurações, então deixo aqui meu carinho, meu respeito a você, sua família, e Deus abençoar que você está aqui presente nessa reunião, para estar dando embasamento aos vereadores. Eu até pedi ao presidente para fazer esse convite para o senhor, porque é um assunto que a gente, na verdade, muitas vezes a gente não entende, né, Renato? Mas então, pelo pouco que eu entendi, Renato, eu peguei sua fala, o gás nós sabemos que tem. A minha pergunta é o seguinte, esses estudos, eu entendi que isso aqui também é um estudo, vocês estão fazendo um estudo isso aí, o gás nós sabemos que tem a viabilidade, já tem um cronograma, um posicionamento, um planejamento de retirada desse gás, se tem, como vai ser feito, se eles vão explorar o gás mesmo, se não vai explorar. A fala do vereador Zé Ferreira, Renato, queria que o senhor entendesse, porque nós estamos passando, como o senhor mesmo disse, estamos passando um momento muito crítico, porque, aqui para o senhor ver, a gente está recebendo aqui uma empresa dessa, com uma fomentação dessa, com uma coisa de gás, que está aí colocando os anúncios, a prefeitura está informando, e nós estamos aqui com a questão do asfalto, que não está na pauta, mas em Granja, Morada Nova hoje, olha aqui para você ver, o enriquecimento que tem Morada Nova hoje, e os deputados, governadores, não atuam em nada para a gente fazer esse asfalto aqui, né? Que nós estamos uma demanda muito grande aqui, que o senhor não deve estar a par, que é essa do asfalto. Então, aproveitar a oportunidade, que eu não posso deixar passar, para o chefe do executivo firmar mais, porque a prefeitura tem visto que tem dado um apoio, né, senhor Renato, nas telecomunicações, tá? Eu mesmo recebo avisos do gabinete sobre a empresa, sobre o trabalho, a Natália me passa, eu sempre acompanho. Então, para aproveitar esse momento e mostrar a valorização dessa cidade. O que o vereador quis colocar, senhor Renato, é o seguinte, o povo já não aguenta mais, é igual assunto de vale. O senhor me entende? Tudo aqui é a Vale. Agora tem uma antena de celular que pediu lá para o Frei Orlando, para o posto de saúde, a Vale vai resolver. Isso que nós queremos. Eu torço que isso esteja certo. Então, minha pergunta para o senhor é o seguinte, eu já sei que ia ter um estudo, eu sei que o gás está lá. Tem essa viabilidade de retirada desse gás, tem um estudo, já tem um planejamento, já tem um dinheiro, já tem um investimento, já está liberado.
E outra coisa, eu não sei se vai servir, Flávio, mas nós tivemos um projeto aqui, votado aqui, senhor Renato, eu não sei se para a área dos postos vai dar certo. O município hoje, ele vai opinar na legislação ambiental. Ele vai ter uma comissão, o município vai autorizar licenças, vai autorizar desmate. Então, não sei se o senhor está a par disso aí, não sei se esse projeto que vai agregar a viabilidade dos postos, né, que é uma coisa que eu acho que talvez o município possa ter acesso ou possa ter poder nessa questão, mas o município tem um projeto aí que faz liberação ambiental, desmate e várias outras coisas, que agora fugiu o nome do projeto, mas é isso, senhor Renato. O senhor acha, já tem algum dinheiro previsto, que eu mais ou menos não entendo que isso aí, como o senhor falou que não tem ligação no governo, eu até acredito, mas isso não deixa de ter uma política. Então, isso aqui é uma questão de empresários que vai financiando essas pesquisas, correto? Eu vou tentar ser um pouquinho mais claro. A situação hoje é o seguinte, a Justiça suspendeu, desde 2013, qualquer tipo de investimento que seja feito nesse tipo de gás que existe aqui em Morada Nova. Tá? Então, enquanto a Justiça não retirar a suspensão, as empresas donas das concessões elas não podem andar um passo. Tá? O que o governo federal está propondo, inclusive vai ter de negociar isso com o Ministério Público, é que a liberação dessa suspensão pelo Ministério Público se dê através de um primeiro passo, que seja um poço de pequena escala, que depois poderia se transformar num poço de grande escala, né, feito em parceria do governo federal com uma empresa que tenha direito energético. Né? Então, tanto aqui quanto na Bahia, eventualmente outros locais, já existem essas empresas. Então, tudo está dependendo de uma articulação, né? Sentar na mesma mesa. Governo federal, empresas, Ministério Público e, eventualmente, governos estaduais. Tá? E eu acho que aí os governos municipais têm um papel fundamental nisso. E chegar ao seguinte, vamos selar um acordo aqui e vamos fazer esse processo andar. Tá? Por isso a importância dos municípios também participarem nesse processo. Aí você pode perguntar assim, mas por que outro está produzindo gás em outros lugares sem problema nenhum? Porque é outro tipo de gás. Né? É um gás que você fura com poço vertical, o gás só sai sozinho. Né? Esse gás que ocorre aqui é um gás que demanda um tipo de tecnologia mais polêmica. Daí a necessidade de fazer investimento. Agora, nunca estivemos, desde 2013, numa situação tão favorável como a atual para isso andar. Né? Agora, por alguma razão, eu acho que está tendo de ter alguém que sopre, né? Que pegue o governo federal pela mão, pegue a ANP pela mão, pega o governo estadual pela mão, pega as empresas, bota em cima da mesa o seguinte, e tem alguém que dá um grito, né? Vão resolver esse negócio e não vão perder mais tempo. É o que está faltando. E aí você faz um primeiro poço de escala, vamos dizer, menor, né? Ou mesmo um poço ainda experimental, mas que ele possa rapidamente, porque o furo é o mesmo, entendeu? O furo é o mesmo. Senão não sai na transmissão, seu Marcelo. Um poço exploratório, já existe poço exploratório, no caso da UTENG, que o senhor falou. O UTENG é o consórcio, né, com o MIG, com o pessoal do Espírito Santo. Já existe um poço exploratório aqui em Morada? Não, eles são poços totalmente diferentes em termos de função. Um poço é feito apenas para tirar amostras, testemunhos. Nós estamos falando de poço de produção. Eu furei um poço de produção aqui em Morada, tá? Então não seria o caso, por exemplo, eu furei pela Cisco, que é outra empresa que furou um poço aqui em Morada Nova de Minas, na estrada que vai para Val das Flores.
sísmica está lá, lógico que é confidencial, porque Isso, óbvio. A sísmica está lá, os dados do posto estão lá, os testemunhos estão lá, teste de informação feito, está tudo lá, os dados estão tudo CNP. Não seria mais viável pegar, quer dizer, lógico, teria que ter autorização, alguma coisa de quem tem a concessão da área, para estabilizar um fraturamento mínimo, pequeno, casos, Marcelo Papaterra. Marcelo, para nós que somos pessoas muito práticas, quando você fala assim, eu acharia o óbvio. Mas não, nós estamos falando com o governo federal, Ministério Público, governo estadual, né? Nós estamos, vamos dizer, vai estar todo mundo vigiado por organizações não governamentais, muitas delas financiadas por órgãos internacionais. Então, assim, esse processo vai ter de ser feito muito certinho para ele ter validade como um posto transparente. Porque a lógica do posto não é só provar a produção, é provar também que a produção ela vai ter de ser, talvez até ter contratado uma empresa de monitoramento, né? Uma empresa reconhecida mundialmente, para falar, ó, as informações estão sendo dadas, são corretas. Então, é um processo que não é um processo convencional. E a realidade é a seguinte, quando nós falamos, o americano ele pensa do seu modo. Tá? Nós tivemos, inclusive, na FDA, no órgão ambiental, né, na agência ambiental americana, e eu fiz uma pergunta para ele, quer dizer que os empreendedores vieram na frente e vocês vieram atrás tentando corrigir os erros. Ele falou, Renato, foi exatamente isso. No Brasil é diferente. No Brasil, a regulação, o Ministério Público, o governo federal, as agências ambientais, ela vem antes de tudo. Isso acaba inibindo o empreendedor. E não tem jeito de mudarmos isso. Não, eu concordo com tudo isso. Então, assim, quem vai resolver isso vão ser esses órgãos. Eventualmente, eles já têm o que essa produção do Gasbras nacionalmente já dá para eles uma série de subsídios, né? Agora, quando eu falo de pegar na mão, é porque eu acredito muito nisso, vai ter de ter um agente de liderança aí que vai falar assim, gente, vão sentar na mesa e vão resolver isso. Nós vamos ter o posto piloto, não vão ter, nós vamos acabar com a suspensão de produção, não vão ter, nós vamos fazer com que a SEMAD ou a Secretaria de Meio Ambiente do Governo da Bahia dê o ok para essa fase, vamos gastar aí, sei lá, 2 anos, 3 anos, né? E pronto, daqui 2, 3 anos isso implantado, nós temos respostas, e aí nós vamos poder o quê? Acelerar a implantação desses processos industriais. Infelizmente, essa é a realidade brasileira. Logicamente, nós não temos essas restrições de produção para mineração, nós não temos essas restrições de produção para o gás convencional, nós não temos essas restrições de produção para o gás offshore em alto mar, né? Mas para esse gás especificamente, né, a despeito de todo do volume de produção nos Estados Unidos, no Canadá, né, que exista, no Brasil houve empacou, vamos colocar assim, né, o desenvolvimento de uma legislação específica para esse tipo de gás, né? Eu tenho notado uma movimentação anormal no sentido de que eles querem acelerar esse processo, né? Mas nós temos um papel de pesquisadores, temos feito reuniões, eu particularmente participo dessa comissão do Posto Transparente em Brasília, né? Mas nós estamos aguardando. E esse pessoal entra, some. A informação que eu tenho é que esse segundo semestre deve ser lançado um edital, tá? Para que as empresas se inscrevam para se tornarem candidatas para esse projeto do Posto Transparente. Então, eu acredito que talvez até dezembro... Mas essas empresas seriam as detentoras? As detentoras, né? Ou, eventualmente, as interessadas fazem uma parceria com a detentora, né? Por exemplo, em Minas Gerais, a que está mais avançada, talvez a que tenha mais ímpeto, seja a Codemig, junto com a Delp, né? A que está mais interessada nisso é a Neva, que está sempre na televisão. Neva está na Parnaíba, né? Então eu acredito que talvez até o final do ano, a gente tenha alguma novidade. Eu sei que o governo federal já está escrevendo o edital, isso é a informação que nós temos, para ser convidado uma empresa, né? Possivelmente a ideia deles é usar o fundo de pesquisa em petróleo, essas empresas que vão produzindo petróleo, elas vão acumulando
esses fundos, e esses fundos depois podem ser usados. Eles chegaram até a pensar em chamar a Shell, a Total e outras empresas. A Shell foi proposto aqui. Exatamente. Então, eu entendo. Agora, o que eu estimulo muito é que vocês, como município que tem potencial, né, que vocês estejam lá. Né, que quando o prefeito ou vocês mesmos forem ao governo, a Belo Horizonte, peçam audiência, por exemplo, com a Secretaria de Desenvolvimento, com a Secretaria de Meio Ambiente, né, mande um e-mail ou dá um telefonema, manda um ofício para o governo federal, do Ministério de Minas e Energia, porque na medida que vocês mostrarem que vocês têm interesse, eles vão começar a olhar com outros olhos a região aqui. E, logicamente, vocês, no final, vão ter que falar assim, queremos ou não queremos. E aí, nós temos, inclusive, a Catarina, que é a nossa especialista de comunicação, é essa a nossa preocupação. Nós queremos estar aqui, nós vamos estar sempre disponíveis para vocês, para o quê? Passar as informações que forem necessárias, né? E capacitar as lideranças locais, com você, inclusive, Marcelo, nós temos total interesse, né, de estar compartilhando. Essas informações, se eu puder ajudar. Essas informações vão ser todas passadas, né? O que nós queremos fazer é que elas sejam passadas de uma maneira correta, mais amigável, né? De tal maneira que elas sejam abertas. Nós temos o professor Humberto Reis, lá da UFOP, que é um especialista em geologia de gás. Nós temos também os grandes especialistas que ficam em São Paulo, no Rio, no Rio Grande do Sul, geofísica, que estuda a questão, inclusive, de sísmica, né? Eu sou geólogo e sou engenheiro de petróleo. Eu fiz geologia na UFBA, né? Participando do projeto, fiz engenharia de petróleo. Você deve conhecer o professor Porsani, né? O Porsani é um dos que está à frente disso aí. Mas faz tempo, né? Mas o Porsani devia ser da sua. Mas ele veio de São Paulo, né? Mas eu estou dizendo assim, está tudo alinhado e o nosso papel é um papel de subsidiar com subsídios científicos, né? Nós não somos uma empresa de petróleo e gás, né? E agora, certamente, as empresas já fizeram contato conosco, falaram, vocês estão disponíveis para nos passar essas informações? Falaram, tudo bem. Nós desenvolvemos metodologia, está aqui o pessoal, o Vinícius, a Jussara, junto com os argentinos, nós desenvolvemos uma metodologia de testar e monitorar a vulnerabilidade dos recursos hídricos, né, frente à produção desse tipo de gás, né? Tá, Não, ok. E, gente, sintam-se à vontade para nos contactar quando vocês quiserem, tá? Nós deixamos aí o contato nosso e... Mais algum vereador quer se manifestar? Senhorita Catarina. Olá, eu queria somente dar uma palavrinha. O vereador perguntou onde ele pode acessar, de qual maneira esse compartilhamento, por qual maneira esse compartilhamento vai acontecer. A gente está com um portal na internet, tem informativos sendo distribuídos na cidade, a gente vai fazer chegar até as comunidades rurais. Esse endereço aí contém as informações principais de uma forma mais acessível. E o desejo nosso aqui, enquanto projeto de pesquisa, é que vocês, enquanto comunidade, se apropriem disso. Uma das queixas que sempre ocorreu quando a gente estava aqui nos nossos trabalhos de campo sempre as pessoas vêm à morada, pesquisam e vão embora levando conhecimento, né? E nós somos agentes aqui, nós somos meios, vocês são fim, né? A finalidade desse projeto aqui é chegar até vocês, para que a viabilidade ou não, essa decisão passe por vocês. Para isso, vocês precisam de informação. Essas informações estão nesse site, muitasmoradas.com.br, e mais tecnicamente também, para as pessoas que têm esse conhecimento qualificado, como geólogos e outros que se interessarem, num site científico que vai ser divulgado também. O gás não vai vir sozinho para a morada, a exploração dele não vem sozinho, tem que haver um protagonismo da parte de vocês. E, para isso, vocês precisam de informação segura, a contribuição que a gente deixa com esse site. E nossos contatos aí também, caso queiram. Ok? Agradeço a oportunidade. Falar mal no prefeito agora e perguntar para ele as coisas. A pergunta que ele tem feito, o executivo tem feito, igual o Renato falou, para estar viabilizando o negócio.
Agradecemos mais uma vez a senhora Virgínia, o senhor Renato, a senhorita Catarina e toda a equipe Gasbras, ao senhor Marcelo Eduardo, tá, por ter comparecido. Obrigada, tá bom? Nós vamos voltar à nossa reunião. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Tá? Eu que agradeço.